Hoje, no domingo, seria um dia que a gente estaria comemorando de estar junto, em comunhão, né, com os irmãos. Mas em nenhum momento houve festa, houve uma distração, a ponto da gente relaxar e agora acabou, vamos adorar, vamos se abraçar, não. Cada vida que estava ali realmente foi chamada pelo Senhor. E todos, a gente foi tomado por um temor ali, um temor muito sério, muito, muito sério. Amém? E isso eu nunca vivi. Eu tenho 25 anos de que eu aceitei Jesus na minha vida, que eu declarei Ele como Senhor e Salvador, 19 anos servindo. Mas eu fiquei assim, marcada. Eu saí, eu tô ali, você não tá feliz? Eu falei, nossa, eu tô impactada. Eu tô assim, realmente, eu fui muito tocada pela palavra, fui muito cortada pela palavra. Eu não consigo nem falar o que eu tô sentindo agora. Eu só sei que foi muito sério o que a gente viveu naquela noite, como o Espírito Santo falou conosco. E é isso que eu queria compartilhar com vocês. Quando eu preparava essa palavra, ontem eu comecei preparando a palavra, relembrando, e eu chorava de soluçar. Os meninos desceram e falaram, tá estudando. Eles olhavam para mim, 10 guardanapinhos já na mesa. Eu não conseguia parar de chorar. É muito forte, a presença do Senhor está muito forte e é isso que eu quero passar para vocês, que é tempo de levar a palavra a sério. É tempo de entender que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Amém? Ele não está brincando. A palavra, ela é um todo. A gente não pode só crer na graça, só crer no amor, só crer que tudo vai dar certo, que nós somos perdoados. A gente tem que entender que existe também um Senhor que, quando ele voltar, ele virá como juiz para a terra. E nós, todos nós, igreja e todos aqueles que nem conhecem o Senhor, serão colocados na mesma balança. Amém? Foi muito diferente esse domingo. E o Senhor está nos alertando através dessa palavra. Espero que todos tenham assistido o culto, mas eu queria passar o que eu senti lá, porque realmente é um alerta. É um alerta para nós. Amém? É tempo da gente falar a verdade, de obedecer a ordem do Senhor, de obedecer os comandos, de confrontar o pecado, de olhar para nós mesmos e nos examinar todos os dias, cuidarmos um dos outros, amém? Para que todos subam no arrebatamento. E a gente vai falar sobre isso hoje. O tema hoje da pregação é bodes e ovelhas. E o Senhor, Ele conta conosco. A gente vai receber essa palavra, ela vai cortar em nós como ela já cortou no apóstolo Rina, já cortou em mim, no Toninho, já cortou em quem assistiu, né? Mas ela, além de cortar, ela precisa produzir frutos em nós. E a gente precisa multiplicar essa palavra, amém? A gente está aqui para receber, para aprender, para viver a palavra e compartilhar essa palavra. Em nome de Jesus. Então, vamos lá. Quero orar antes, amém? Em nome de Jesus. Pai, eu quero me colocar diante da tua presença, Pai, com muito temor e tremor. Como nós sempre dizemos, o Senhor escolhe cada um que vai estar aqui nesse dia. E o Senhor me escolheu e sempre, como um papel de mãe, eu estou aqui, Senhor. A mãe que é chata, a mãe que é repetitiva, que exorta, que corrige, mais de 1 milhão de vezes a mesma coisa. Que muitas vezes sentem raiva porque a parte mais chata fica para ela, a da educação, da correção. Mas o chamado de mãe, ele é muito parecido com o amor da mãe, ele é muito parecido com o do Senhor por nós. E nós somos nós somos, Pai, quem o Senhor deseja que nós somos, e nós desejamos, Pai, em nome de Jesus, exercer aquilo que nós fomos chamados para exercer. Que eles possam sentir o teu amor nessa noite, Pai.
Que eles saibam, Senhor, que quem ama, cuida. E que se nós somos repetitivos, se nós somos aqueles que exortam e corrigem a todo tempo, é porque nós amamos mais do que as nossas próprias vidas. E somos aqueles que desejam ver a tua promessa, os teus propósitos por completo acontecerem na vida de cada filho. Por isso eu estou aqui, Senhor, nessa noite, para que se tiver, porventura, alguém fora do trilho, fora da tua trajetória, para chegar ao destino final, profético de cada um, que possam, Senhor, voltar ao centro da tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, que eles acreditem nesse amor, Senhor. Que se nós pegamos no pé, se nós exortamos, vamos atrás. É porque realmente nós amamos, Senhor. E que nessa noite eles não escutem a minha voz, Pai, mas ouçam a voz do Senhor, que é Pai, que é o eu sou, que é o Senhor, que é o Salvador, que é o nosso advogado, mas também é o sumo sacerdote e o juiz. Em nome de Jesus, conforme diz a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. O AP começou essa palavra com muita convicção, falando com muita convicção que nós, essa igreja desse tempo, ou seja, nós, somos a igreja que está sendo conduzida ao destino final, aos últimos dias. Amém? Ele tem muita convicção e eu também tenho a mesma convicção que nós, como igreja, somos a noiva que vai ser arrebatada. É nos nossos dias, é nos dias dos nossos filhos. Amém? E os sinais estão aí para todos lerem. Então, a gente precisa, nesse tempo, confiar no Senhor. Confiar que Ele é um Deus, Jeová Jireh, de provisão. É um Deus que vai garantir a nossa segurança, o nosso sustento, para que a gente possa focar naquilo que Ele nos chamou. Nós nascemos porque nós temos um propósito. Amém? E nosso propósito aqui na Terra é ganhar o máximo de almas possíveis para Ele, pregando o Evangelho e salvando as vidas que precisam ainda de salvação e que estão perto da gente. Amém? Aquilo que está ao nosso alcance. Ele falou muito enfaticamente que o anticristo ele ainda não se manifestou por causa da presença da igreja aqui na Terra, por causa das nossas orações. A gente tem orado incessantemente desde que tudo começou, e por causa da presença do Espírito Santo aqui, o anticristo ainda não se levantou para enganar até aqueles que creem no Senhor. Amém? Mas quando a igreja for arrebatada, acabou para aqueles que ficarem. Porque não vai ter mais a presença do Espírito Santo, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Não vai mais ter a palavra que é pregada, que exorta, que protege e que te leva de volta para o centro da vontade do Senhor. Então, a gente tem que estar pronto para esses dias. A gente tem que estar junto mais do que nunca como exército. Ontem nós ganhamos, a família Farage, 4 máscaras lindas da Cibele, que está fazendo com tanta excelência, e ela me falou algo que não tinha reparado. Ela deu uma máscara com estampa de camuflada, né? E eu falei, nossa, é linda, eu amo, tá na moda. Mas quando ela me falou, Paty, nesse tempo que a gente está em guerra, né? Os soldados na guerra, eles usavam um uniforme camuflado para eles ficarem escondidos em algumas situações e camuflados ali do inimigo, do exército inimigo. E eu profetizo que essa máscara faz parte da armadura de vocês e vocês vão estar protegidos, escondidos. E eu falei, uau, é verdade. Na quarentena a gente está servindo ao exército do Deus vivo, ele está à frente como general. Amém? Então a gente tem que ficar junto. Eu não consigo pensar que tem alguma ovelha sozinha, vulnerável, frágil, porque é presa fácil para o inimigo. Amém? Então, vamos se esforçar de estar todas as terças-feiras juntos no grupo. Os homens estão orando agora. E glória a Deus por isso. As meninas já estão orando desde o início da quarentena, como colunas, né? As mulheres oram mais mesmo. Foram chamadas como intercessoras, e glória a Deus. Mas vamos estar juntos, a gente tem que estar pronto, amém? Um vai ajudando o outro, eu preciso de vocês, o Toninho precisa de vocês. No inverno, é a lã das ovelhas que esquentam o pastor, amém? A gente precisa também de vocês. Em nome de Jesus, vamos estar junto, confiando no Senhor, mantendo a nossa fé nele,
tá bom? Porque ele tem o domínio e o controle de todas as coisas, nenhuma folha cai da árvore sem que ele permita. Então, a gente vai fazer a nossa parte, a gente vai trabalhar, a gente vai levantar cedo, como a gente tem feito, a gente vai fazer tudo o que precisa, mas o Senhor espera que a gente dobre os nossos joelhos, que a gente ore, que a gente clame, que a gente chame pela presença dele. Amém? Porque a palavra dele diz que o justo nunca mendigaria o pão. Para nós, para o povo de Deus, não vai faltar suprimento. Esse vírus maldito não vai nos tocar, não vai roubar nossa vida, nossa saúde. Ele pode até vir só para o Senhor nos usar mais como poder, como testemunho, para que todos vejam a glória do Senhor. O Senhor permite todas as coisas para que todos conheçam a glória dele. Amém? Para que a glória dele seja manifesta através de cada situação. Então, a gente não precisa temer mal nenhum. Em nome de Jesus. Amém? Salmo 98, 9 diz assim: porque ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Na linguagem moderna ainda diz: ele vem governar a terra. Ele governará os povos do mundo com justiça e de acordo com o que é direito. Amém? Jesus, ele vai voltar. E isso é fato. Não é lenda, nem historinha, e nem muito uma matéria de história da escola que você aprendeu e já passou e é passado. Não. É verdade, é fato. Ele vai voltar, e a palavra fala no Salmo 98 que ele vai voltar para julgar a terra. Esse é o propósito dele vir. Amém? Para julgar a terra. Como ele é o criador do universo, ele tem o direito de fazer o que ele quiser. Ele tem o direito de governar e de julgar, porque tudo pertence a ele. Por ele foram criadas todas as coisas. E a palavra criador em hebraico, ela significa exatamente essas duas palavras que nós lemos, nessas duas versões, governador e juiz. Então, ele vem governar e julgar. Amém? Criador significa isso em hebraico, governador e juiz. Eu não sabia disso. Mas o Senhor nos trouxe essa revelação. Quando a gente começa a entender a raiz da palavra, a gente começa a ver quanto significado tem por trás que passa tão batido na nossa vida. E o livro de Gênesis, eu creio que todos aqui conhecem, ele fala sobre os detalhes da criação. A gente não vai ler, porque é muita coisa, o culto foi gigante. A gente não vai ler, mas eu vou resumir para vocês. Gênesis 1 e Gênesis 3 fala como ele criou todas as coisas através da palavra, ele criou os céus, ele criou os astros, a terra, os mares, os oceanos, animais, peixes, aves. Ele criou o homem, criou a mulher. E colocou os dois, o homem e a mulher, ele os colocou para governar o jardim, para administrar o jardim. O jardim era deles? Não, de quem era o jardim? Do Senhor. Mas ele colocou o homem e a mulher para governar o jardim. Então, eles que tinham que dar nome para tudo, os nomes para toda a criação. E em Gênesis 3, ele abençoou. Desculpa, Gênesis 1, 22. Ele abençoou, o homem falou, sejam fecundos, se multipliquem e enchem a terra. Mas, a gente vê em Gênesis 3:8, que todas as tardes ele ia se encontrar com eles. Ele vinha para o jardim, o Senhor, e se encontrava com eles, e perguntava como estavam as coisas, né? Então, o Senhor, ele vinha para conversar, para se relacionar, mas acontecia naturalmente uma prestação de contas com os seus filhos, né? Que ele tratava como amigo. E eles... No momento, o Senhor veio visitá-los e cadê o Senhor? Cadê os dois? Eu já falei isso para vocês na semana passada, que tudo que está na terra pertence ao Senhor, pertence ao Criador. Nem o nosso fôlego de vida pertence a nós mesmos. Nós somos apenas mordomos administrando tudo que está aqui na terra, as coisas que Ele nos emprestou, os bens, os filhos, nem os filhos são nossos, as riquezas que Ele nos emprestou para a gente usufruir enquanto a gente está aqui, para a gente servi-lo. Amém? Com o que Ele tem colocado nas nossas mãos. Hoje eu e o Toninho, a gente só está cuidando das ovelhas, né, amor? Glória a Deus que as riquezas sumiram. Mas glória a Deus por isso, que tudo é dele. E também, quanto mais coisa, mais despesa, mais preocupação, mais distração. E Ele nos separou, eu sei que Ele nos separou nesse tempo, para a gente estar só com Ele. E vivendo e experimentando do poder que há no nome Jeová Jireh, no poder que há no nome Jeová Rafá. Porque Deus tem vários nomes. E a gente, às vezes, só experimenta um. Mas quando Ele quer se revelar,
Ele te coloca onde ele quer e faz você experimentar o poder dele. E é maravilhoso, é inexplicável, é inexplicável. Amém? Então, né, quando o Senhor veio, numa das visitas do jardim, Adão e Eva tinham se escondido. E o Senhor gritou: onde vocês estão? Por que vocês se esconderam? Por que eles se esconderam? Porque eles sabiam que o Senhor viria prestar contas. E eles tinham desobedecido. Eles tinham comido do fruto da árvore que eles não poderiam, que o Senhor já tinha falado para eles que eles não poderiam. Eles poderiam ter acesso a todas, menos aquela. E eles foram e pecaram contra o Senhor. Eles sabiam que eles estavam errados e eles sentiram medo. Amém? Então, essa visita do Senhor à Terra é um padrão, é um princípio espiritual. De tempos em tempos, ele vem para a Terra encontrar o homem e pesá-lo na balança. Amém? De 7 em 7 anos, que a gente chama de ciclo do Shemitah, ele visita a Terra, as nações, os povos, aí ele promove quem foi bem e rebaixa ou castiga quem foi mal. Quem quiser ler sobre o Shemitah, o pastor Digão escreveu um livro maravilhoso que chama Subindo no Shemitah. Vale a pena vocês lerem, porque lá ele coloca até as datas, tudo que aconteceu de coisas assim que chamou a atenção do mundo. Por exemplo, as Torres Gêmeas lá em Nova York foi no ano de Shemitah. Tudo que aconteceu de guerra, de tsunami, tudo que aconteceu esses eventos enormes que o mundo parou para assistir, aconteceram no ano de Shemitah, que era de 7 em 7 anos. Amém? Então ele julga, e ele é o dono de tudo, por isso ele tem esse direito. Depois dessa queda de Adão e Eva, que eles erraram, eles foram sentenciados. Né? O Senhor veio, julgou e lançou a sentença. Né? A serpente foi amaldiçoada, foi colocada inimizade entre a serpente e a mulher, entre a descendência e o descendente. Né? E aqui o Senhor já estava falando sobre Jesus, né? Porque o descendente da mulher que feriria a cabeça da serpente. Ele já estava falando que da mulher nasceria o descendente. Já estava falando que Jesus vinha em Gênesis, ó, já está falando que ele nasceria de uma mulher e seria aquele que esmagaria Satanás. Falou, sentenciou a mulher dizendo que ela teria dores de parto, e eu sei bem como foi isso. Senti muito, né, More? Parece que meu Deus, quase morri quando o Luca foi nascer. E mas hoje eu entendo que todas as vezes que a gente está sentindo dores é que a gente está gerando algo novo vai nascer de nós. Amém? Para Adão, ele amaldiçoou a terra. O sustento, ele disse que teria que vir por causa do pecado, através do suor do trabalho. Mas mesmo assim, ele os cobriu com peles de animais, mas os expulsou do jardim. Ele os cobriu com peles de animais, e mais uma vez ele fala aqui de Jesus. Ele colocou a pele de um cordeiro, foi sacrificado um animal para cobri-los, para que eles pudessem sair do jardim protegidos. Amém? Deus falou muito forte isso comigo. O homem perdeu o jardim, ele perdeu a comunhão com o Senhor. Nesse momento ele passou a morrer fisicamente. Amém? Porque o salário do pecado é a morte. Mas antes de ele julgar o homem, o Senhor já havia julgado Lúcifer, né? Que era o principal ali do ministério de louvor dos céus. Ele era o líder do louvor, mas ele resolveu roubar a glória que era devida ao Senhor, e toda a adoração ele quis roubar para ele. E por causa disso, ele e os anjos que se rebelaram, que quiseram ser como Deus, se ensoberbeceram, eles foram expulsos dos céus e condenados à morte eterna. Então, antes do homem começar a ser julgado, a partir de Adão e Eva, Satanás já tinha sido julgado à morte eterna. Amém? E logo depois de Adão, a primeira geração já foi julgada, ou seja, o Senhor julga desde o início da criação, desde o livro de Gênesis. Todos os nossos atos terão consequências, todos os atos ali da sua criação, dos seus filhos, tiveram consequências, positiva ou negativa. Amém? Porque o julgamento nem sempre é para condenar, mas sim para absolver. Amém? Todos nós seremos julgados. Em toda a Bíblia, nós vemos a justiça do Senhor, sentenciando nações, sentenciando Israel, sentenciando os homens, líderes, governantes, presidentes, reis, mesmo os que não serviam a Deus, eles eram sentenciados, eles eram julgados.
E a maioria, o AP até comentou que ele nem sabia, a maioria dos códigos penais dos países, das nações, eles são fundamentados e inspirados no Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Que são os livros da lei. Por quê? Porque a justiça de Deus é um atributo. A justiça é um atributo de Deus. Amém? Quando ele deu a lei para Moisés, lá no Monte Sinai, na tábua, era para que Israel e todas as nações pudessem olhar para a lei e falar: nossa, Deus é justo, ele é justo. E o mundo conheceria Deus pela sua justiça através dessas leis. E se ele é justo, ele tem que julgar. Amém? Ele tem que julgar e condenar os transgressores, tem que julgar e absolver aqueles que são santos. Amém? Que são os seus filhos, que são separados. Porque se não houver condenação, não há justiça. Então ele tem que condenar o pecador. Se ele não condenar, então ele não é justo. Amém? Aquele que transgride as suas leis, ele vai ser punido, ele vai ser condenado. Ele é justo, ele é juiz. Em Mateus 25, de 31 a 46, esse versículo eu faço questão, essa passagem eu faço questão de ler, porque aqui que o Senhor está falando sobre esse julgamento, diz assim: quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, todos os anjos com ele, então, se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estivessem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, entrais na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedastes, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiveram à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhe responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixaste de fazer a um desses mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Amém? Nessa passagem, Jesus está afirmando que todas as nações, crendo ou não, independente da sua religião oficial, serão julgadas. Tanto os justos quanto os ímpios, bons e maus, sem exceção. Amém? Apóstolos, pastores, presbíteros, diáconos, obreiros, padres, tudo quanto é gente por aí, de todas as religiões, serão julgados. Mesmo os que já morreram, também serão classificados e comparados a ovelhas ou bodes. Por isso, esse é o tema da pregação. No final de tudo, eles estarão à esquerda ou à direita de Deus. E o Senhor já nos deu os 6 exemplos aqui que descrevem os que agiram como justos ou os que agiram como malditos, falou a palavra. Em Apocalipse 1, 2, 12, 13, João viu Jesus ressurreto e revela Jesus também aí como juiz. Amém? Ele estava com vestes, por que revela como juiz? Porque ali ele descreve as vestes especiais que ele viu, que ele teve a visão de Jesus ressurreto. Ele estava vestindo vestes talares, que eram vestes que apenas os sacerdotes e os juízes usavam, né? Desde a Roma Antiga. Eram só eles, eram clérigos, acadêmicos e magistrados que usavam. Mas Jesus estava vestido porque ele é o sumo sacerdote e juiz.
Em nome de Jesus, amém? Jesus, ele veio para salvar o mundo dos seus pecados. Ele não veio para julgar e condenar. E é nessa era que a gente está vivendo que ele está exercendo o seu papel de sumo sacerdote. Amém? A gente está numa era que ele não quer condenar ninguém. Ele quer salvar. Ele está sendo nosso pai, nosso sacerdote. Mas quando ele voltar, ele vai voltar como juiz. Por isso a exortação do Senhor para as nossas vidas. A gente não pode, a partir de hoje, desperdiçar nenhum dia das nossas vidas. Amém? A gente não tem mais muito tempo. Os sinais estão aí. Amém? Jesus, ele sempre fez isso com as pessoas. Por onde ele passava, e é um exemplo para a gente seguir. No seu ministério aqui na Terra, ele separava uns dos outros. Era automático isso. Ele já separava os que criam dos que não criam. Havia algo especial na presença dele, que fazia com que todos se aproximassem dele e tivessem consciência dos seus pecados. E aí já ocorria naturalmente a divisão entre os homens. Os que creram e os que não creram já eram separados. Algo já acontecia nesse tempo que ele estava aqui. Ele ensinava, ele pregava por parábolas, né? A palavra já era pregada ali. E hoje a gente vê a dificuldade da igreja de pregar a respeito, né, do julgamento, do juízo, do arrebatamento, por medo, muitas vezes, das igrejas se esvaziarem. Então, elas estão focadas hoje na prosperidade, estão focadas só na graça e no amor. Mas o ensino do juízo ele já era comum na igreja primitiva. Jesus sempre falou. Paulo falou em Atos 17, 31. Né? Ele chegou em Atenas, que era a capital da filosofia grega, apresentando um Deus que vai julgar, e não um Deus que ia amenizar. Quando ele vier, ele vem para julgar. Por isso nós temos que aproveitar a presença do Espírito Santo hoje. Ele fala, me busque enquanto me buscai enquanto pode achar, porque depois ele vai julgar. Ele não vai vir colocar a mão. Ele fala lá em Atos 17, portanto, estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Vai ser por meio de Jesus que nós seremos julgados. Amém? Hoje ele é nosso advogado diante do Pai, mas quando ele vier, ele será o nosso juiz. Nós nos depararemos com um tribunal. Jesus é Deus, ele veio, morreu, ressuscitou e vai voltar para julgar o mundo com justiça. É essa a nossa mensagem que a gente não pode cansar de pregar. Ele é Deus, ele veio, ele morreu e ressuscitou, mas vai voltar para julgar o mundo com justiça. Amém? Em nome de Jesus. As pessoas ao nosso lado, nossa família, precisa saber que há céu e há inferno. É muito mais fácil a gente pregar sobre o amor, sobre a graça. Não, mas Deus te perdoa. Confessa o pecado para o Senhor que está perdoado. Aí você vem e confessa para a parte, para o Toninho, para as colunas, para as autoridades, que você vai ser curado e liberto. A mim é muito mais fácil isso. Mas o Senhor ele virá como ladrão, a palavra diz. Vai ser de repente. Se você for pego em pecado, você vai ficar. Amém? Nada ficará bem para aqueles que não se arrependerem dos seus pecados. Acontecerão, a Bíblia diz, 3 julgamentos serão efetuados por Jesus. O primeiro, então, já é o arrebatamento, que já foi pregado 2 células atrás, se eu não me engano, 2 ou 3. No arrebatamento, que será a primeira vinda de Jesus. Mas ele virá só para buscar a igreja. Ele não vai pisar na terra. Então, aqueles que não foram arrebatados já foram julgados. Amém? Mas os que forem arrebatados não passarão pelo julgamento. O segundo julgamento vai ser na sua segunda volta. E ele virá, como nós lemos aqui, ó, em Mateus 25, que a gente estava lendo. Esse é o segundo julgamento. Ele vai vir de forma física. Amém? Então ele vem, arrebata a igreja, mas ainda não pisa. A igreja é arrebatada, acontecem 7 anos de governo do iníquo, né, de Satanás, que a gente chama os 7 anos da tribulação. Depois desses 7 anos, aproximadamente, Jesus vai voltar. E aí sim ele vai destruir o governo do anticristo. Satanás vai ser aprisionado por 1000 anos, mas nessa volta é que ele vai julgar. Amém? Os que forem arrebatados já não passarão pelo julgamento. Eles já estão aprovados pelo Senhor. Por isso que a gente bate e está batendo na igreja.
Santifiquem-se, porque é chegado o reino dos céus. Santifiquem-se, arrependam-se dos seus pecados, porque a gente precisa subir nesse primeiro arrebatamento, amém? A igreja precisa subir, porque depois não vai ter igreja aqui, não vai ter Espírito Santo e o anticristo vai estar aqui, colocando a marca da besta, o 666. E aquele que não aceitar vai ser degolado, decapitado. Aquele que não se curvar ao anticristo, as regras do anticristo, vai ser decapitado. As suas vestes vão ser sujas de sangue, não vai ter quem pregue, não vai ter quem cuide, não vai ter quem convença. Amém? Nós precisamos fazer parte da igreja com as vestes sem mácula, com as vestes brancas que subirá. Amém? Em nome de Jesus, não importa o seu título, se você é pastor, se é presbítero, se é diácono, não importa se tem unção, se já foi ungido, se não foi, não importa. Se você não for achado sem mácula naquele momento, naquele dia, você fica. Amém? Eu fico, Toninho fica. E quem mais estiver fora da vontade do Senhor fica. Então, esse será o julgamento das nações, dos povos. Ele vai se assentar no trono, vai ser físico o negócio. Ele virá, as pessoas enxergarão. Ele virá com o corpo glorificado. Ele vai sentar no seu trono de glória, no templo físico que já está sendo reconstruído em Jerusalém. E as pessoas e as nações vão ser julgadas. Amém? Lá em Apocalipse 24, 20, versículo 4, depois vocês leem. Eu não vou ler agora porque já são 9h30, mas fala ali do que eu falei. As pessoas, eles não tinham adorado... eu vou ler rapidinho, vale a pena. Em seguida vi alguns tronos, João. Em seguida vi alguns tronos e os que estavam sentados neles receberam o poder de julgar. Vi também as almas das pessoas que tinham sido degoladas porque haviam anunciado a mensagem de Deus e a verdade que Jesus revelou. Elas não tinham adorado o monstro, nem a sua imagem, nem tinham recebido o seu sinal na testa ou na mão. Essas pessoas tornaram a viver e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Os outros mortos não tornaram a viver até que os 1000 anos terminaram. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e abençoadas as pessoas que foram incluídas nessa primeira ressurreição, pois a segunda morte não tem poder sobre elas. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles durante os 1000 anos. Amém? Essa passagem o AP nem citou, mas eu fui buscar e eu lembrava desse momento, né? Quem não adorasse o anticristo nesse momento seria degolado, e o Senhor trouxe exatamente esse versículo para a gente ter conhecimento. Amém? E o terceiro julgamento está em Apocalipse 20, versículo 11 e 12, que vai acontecer depois desses 1000 anos, que Jesus vem, senta no trono, ressuscita aqueles que morreram degolados, decapitados, vai acontecer o julgamento final. E ainda nesse julgamento final, os justos e os santos que sobraram ali, os justos e santos, né, terão uma chance. Então, diz assim a palavra: eu vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da sua presença e não foram vistos mais. Vi também os mortos, tanto os importantes como os humildes, que estavam de pé diante do trono. Foram abertos os livros e também foi aberto outro livro, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que cada um havia feito, conforme estava escrito nos livros. Aí o mar entregou os mortos que estavam nele. A morte e o mundo dos mortos também entregaram os que eles tinham em seu poder. E todos foram julgados de acordo com o que cada um tinha feito. Então a morte e o mundo dos mortos foram jogados no lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte. Quem não tinha o seu nome escrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo. Esse é o terceiro e último julgamento final. Amém? Então, quem foi julgado em primeira instância e ficar no arrebatamento ainda terá uma segunda oportunidade durante a tribulação, quando Jesus voltar. Se arrepender, vai ser salvo. Amém? Mas vai estar com as suas vestes manchadas, com sangue, vai ser um tempo horroroso de tribulação, de martírio, não vai ser fácil. Mas muitos vão se salvar nesse período. Vão ser salvos em segunda instância e vão ser absolvidos. Agora, quem for condenado em segunda instância vai para o terceiro julgamento. Amém? E o texto fala de 2 livros. Um deles é o livro da vida. E esses livros serão abertos e cada um será julgado de acordo com as suas obras. Os ímpios que negaram e rejeitaram Jesus serão julgados só para saber por que estão indo para o inferno. E serão condenados eternamente. Porque muitos se serão injustiçados. Muitos se sentirão injustiçados. Mas o Senhor vai mostrar para eles
todas as oportunidades que eles tiveram na terra de crer e não creram. Amém? Espero que nenhum desses que a gente tenha pregado faça parte. E os santos serão julgados, mas aí, para que as suas obras sejam provadas no fogo. Amém? Se forem obras de madeira, feno, palha, elas vão se queimar e não haverá galardão. Mas se forem de ouro, prata, pedras preciosas, eles serão aprovados e vai haver galardão. Amém? Então, esse terceiro julgamento, e vai haver galardão. Amém? Então, esse terceiro julgamento vão ser através das obras. Amém? E no dia que ele vier, muitos vão dizer, Jesus, eu expulsei demônios, eu curei enfermos, mas ele vai dizer, eu nem conheço você, nem te conheço, porque a palavra fala que aqueles que amam o Senhor obedecem os seus mandamentos. Eu provo ao meu Deus que eu amo quando eu obedeço os seus mandamentos. Amém? Então são esses 3 julgamentos. E lá, quando a gente leu em Mateus, nos primeiros versículos 32, que ele fala que vai separar ovelhas de bodes, não é a função do juiz. A função do juiz é julgar, mas a função do pastor, é o pastor, fala muito claramente que é o pastor que tem a função de separar as ovelhas dos bodes. Amém? Como que a gente pode distinguir as ovelhas dos bodes? Eu quero que você preste bem atenção, e eu fiz questão de voltar lá na pregação do AP e redigir praticamente o que ele falou, porque a partir de agora tem que cortar na gente, amém? Tem que cortar na gente. Nosso nome está escrito no livro da vida, glória a Deus por isso, mas a gente precisa vigiar aqui e ser achado como ovelha no meio do aprisco, amém? Ele fala que é muito comum hoje, até quem vai para Israel, por Oriente Médio, ver que nos rebanhos, durante o dia, os bodes ficam junto com as ovelhas, no mesmo espaço de pastagem, mas no cair da noite elas são separadas, as ovelhas são tiradas dali, porque senão elas são machucadas. Sempre vai ter uma ovelha morta. O bode, ele é terrível, ele vai matar, vai machucar. Então, vai haver essa separação. Sempre no final do dia, no cair da noite, essa separação vai acontecer. Então, vamos lá falar sobre elas. A ovelha, ela se alimenta da comida dada pelos pastores e se satisfaz com ela. Já o bode está sempre insatisfeito, sempre quer comer mais. A ovelha é leal ao seu pastor. Já o bode é traiçoeiro, tanto com o seu pastor quanto com os seus pares. A ovelha não costuma fugir. Não é da natureza dela fugir do curral. Mas o bode não pode ver uma oportunidade que ele vai furar a cerca porque ele tem uma natureza rebelde. Desde o Antigo Testamento, o bode é uma figura utilizada para se referir ao pecado. É um símbolo satânico, que representa Satanás. Quem estuda sobre isso, o povo da intercessão sabe muito bem o que eu estou falando. O símbolo de Satanás é um pentagrama com bode dentro. Então, tem simbolismos muito importantes para a gente entender nesse momento, amém? As ovelhas, elas simbolizam os justos, os que seguem a voz do pastor com obediência. Já os bodes simbolizam os rebeldes, com seu comportamento inconsequente, destrutivo e desobediente. Jesus nos livra da rebeldia. Outra característica do bode é que ele não consegue andar junto, ele quer andar sozinho, ele faz a sua carreira solo. Essa é uma frase do meu marido. Quando você coloca um bode novo e o coloca entre os outros, quando você traz um bode novo e coloca entre os outros bodes, a recepção para esse bode novo sempre será de cabeçada e chifrada. Vocês me avisem aí se alguém deu chifrada e cabeçada e quem chegou depois, tá, gente? Chama no privado. Quando uma ovelha nova é agregada a um rebanho, a recepção é que as ovelhas mais velhas, que já estavam no rebanho, se esfreguem na ovelha nova para passar o cheiro delas do rebanho para essa ovelhinha nova. Eu achei a coisa mais linda isso. Elas abraçam, elas já querem passar o cheiro delas para outra, para elas serem uma só. O bode, ele faz xixi nas patas e por onde ele passa, ele vai deixando um odor horroroso, um mau cheiro desagradável. Já as ovelhas, elas possuem glândulas nas patas que com um cheiro suave, sutil, onde elas passam, as outras ovelhas reconhecem que elas passaram e seguem elas. Na hora de se alimentar, a gente coloca uma vasilha e 10 ovelhas, a Ju pode depois falar sobre isso, e 10 ovelhas comem na mesma vasilha.
elas conseguem compartilhar. Aí você vai colocar uma vasilha para os bodes, nem 2 bodes conseguem comer junto. Um vai brigar com o outro, um bate no outro, porque eles são briguentos por natureza, eles são sensuais, eles são mal cheirosos. Os bodes, então, eles simbolizam, isso me chama muita atenção, simbolizam o homem no seu estado pecaminoso, no seu estado decaído, com sua atitude egoísta, individualista, encrenqueira, rixosa, desleal e impura. Os bodes, eles estão no meio do rebanho, porque o Senhor, ele vai trazendo os bodes, ele vai resgatando os bodes e vai trazendo para o aprisco. E nós, como pastores, a gente tem a responsabilidade de identificar e tratar e transformá-los em ovelhas. Amém? Eles parecem, muitas vezes, cristãos genuínos, mas em seu coração não existe amor, não existe compaixão. Tem tanto bode, tantos anos na igreja, que tem aparência de crente, é um super religioso espiritual, mas só o Senhor conhece o coração e examina o coração. Não existe amor, não existe compaixão, não existe lealdade, fidelidade, senso de aliança. Em seu coração não existe qualquer senso de coletividade. Eles amam apenas a si mesmo. Eles não compartilham com ninguém. Tudo que eles recebem, eles retêm, não compartilham. Para eles, eles são os mais espirituais, né? Mas, ao mesmo tempo, são extremamente críticos, autocentrados, exigentes e muito letais ao rebanho. E a gente pode identificar quem são os bodes e quem são as ovelhas pelos frutos. Amém? Os bodes não possuem obediência, eles não se submetem por livre e espontânea vontade. Eles não possuem submissão alegre e espontânea. Não possuem fidelidade e dedicação, não possuem amor e compaixão pelas ovelhas, não possuem vontade de estar junto, não compreendem as limitações e fraquezas do próximo, não possuem integridade moral e ética, não possuem saúde espiritual. E assim, com essas características que a gente leu, fica muito mais fácil de saber que lado a gente está. Se a gente está hoje sendo enxergado pelo Senhor como ovelha ou como bode. Ou se a gente é ovelha, mas ainda tem traços de bode nas nossas vidas. Há tempo ainda de se consertar. Amém? Ainda há tempo de se humilhar, de se arrepender, de confessar pecado. Ainda há tempo de buscar ajuda e falar, eu tenho essa situação que eu não consigo largar. É oculto, só eu sei, o Senhor. Ainda há tempo. Amém? Em nome de Jesus. E o que a gente tira de tudo isso que a gente está falando até agora? A mensagem principal é que a lição principal é que ele é justo e haverá juízo. E que a realidade do juízo não pode ser esquecida, a gente não pode se distrair. Saindo dessa quarentena, que essa palavra fique para sempre nos nossos corações. Amém? Não se esqueçam jamais dessa palavra. Mas, além disso, o que a gente tira como uma lição mais profunda ainda? Que no final, todos nós seremos para o Senhor, diante dos seus olhos, ovelhas ou bodes. Não vai importar o nosso diploma, o nosso sobrenome, tudo que nós recebemos de honra, de fama, quantas posses, propriedades, riquezas, quantos seguidores a gente tem no Instagram, no YouTube, quantas medalhas, prêmios a gente recebeu, qual o tamanho da nossa casa, do nosso apartamento, do nosso closet, qual o modelo do nosso carro, qual a marca da nossa roupa. Não vai adiantar quantas joias a gente tem no cofre, quantos quilates tem de ouro ali, nem o tamanho da nossa televisão, se a gente faliu, se a gente perdeu, se a gente foi injustiçado, massacrado. Não vai adiantar nada disso. Nada vai importar no dia do julgamento. Só vai importar se a gente viveu como ovelha ou como bode. Amém? No final, seremos apenas ovelhas e bodes. E não há meio termo. Não existe o em cima do muro. Deus falou bem claro em Mateus 25, que ou a gente vai ficar do lado direito ou do lado esquerdo. Não existe lugar neutro para o Senhor. Não existe em cima do muro. Em cima do muro é um lugar que Satanás administra ali. É deles. Amém? Se você estiver em cima do muro, saiba que você está do lado direito ou esquerdo. Não sei agora qual é ser direito ou esquerdo. Acho que é direito, né? Direito do Pai, onde Jesus senta, claro. É a direita que a gente tem que estar. Amém? Guarda isso, é a direita. Meu celular caiu aqui, peraí.
Em nome de Jesus. Muitos vão perguntar, né? Como a gente leu aqui, onde que a gente te rejeitou, Senhor? Mas aí vai ser tarde demais. Porque ao cair da noite a separação vai acontecer. Durante o dia, estão convivendo juntos. Jesus falou não só das ovelhas e do bode, mas falou do joio, do trigo. Deixa crescer junto, até o dia da colheita. Quando tiver a colheita, o joio vai para o fogo. E o trigo, ele vai vem para minha presença, né? Os justos também serão separados do mal. Ele falou em várias parábolas. As virgens prudentes serão separadas das loucas. Amém? Os detalhes vão ser lembrados. Tudo vai ser mostrado nos livros. O Senhor está vendo todas as nossas obras, até aquelas despretensiosas, as pequenininhas, aquelas que você não teve intenção nenhuma de reconhecimento, né, que você fez no secreto, longe dos holofotes, todas elas estão escritas no livro. Às vezes a gente nem dá importância para algumas coisas que a gente fez, mas tudo está debaixo dos olhos do Senhor. Ele não vai deixar que nenhuma passe desapercebida. Amém? Nós seremos julgados pelo que nós fizemos e aquilo que nós deixamos de fazer aos pequeninos. E os pequeninos irmãos aqui são os filhos do mesmo pai. E aqui o Senhor me chama mais a atenção mais uma vez. Porque a gente lê aqui achando que a gente tem que dar comida para o pobre, tem que participar da assistência social. Mas não é só isso. É matar a fome espiritual também. Quantas pessoas estão sedentas e a gente não atende, ou que a gente está ocupado, ou a gente está trabalhando e a gente não foi e não deu a atenção. Será que eu matei a fome e a sede espiritual desses pequeninos irmãos que o Senhor, que se achegaram a nós, que estão no nosso aprisco, que estão na nossa igreja, que estão do nosso lado? Amém? As nações serão julgadas pela forma como receberam ou rejeitaram a mensagem, e também os mensageiros. Os pequeninos representam Jesus, com importância e autoridade. Então, o que fica aqui? É a mensagem que está em Mateus 24, 42. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. O que você faria? Como você viveria se soubesse que Jesus vai voltar daqui 1 ano, 5 anos, 10 anos? Você tem que vigiar. E a gente tem um exemplo muito bom na Bíblia, de alguns homens que foram arrebatados, e um deles foi Enoque. Enoque, ele recebeu uma promessa quando o filho dele nasceu, e Deus falou para ele que quando o filho dele morresse, o juízo viria sobre a terra. Mas ele não imaginava quanto tempo o filho ia viver. Ele não sabia quando o filho ia morrer. Então ele viveu cada dia na presença do Senhor, na plenitude, em santidade, agradando ao Senhor. E no final, o filho dele, quem foi? Matusalém. Foi o homem que mais viveu na terra, com 969 anos ele morreu. Mas por isso chamou a atenção do Senhor. E ele foi arrebatado porque ele esperou a promessa acontecer por 969 anos. O juízo viria sobre a terra. E ele não se distraiu. Ele não desagradou ao Senhor em nenhum dia sequer. Amém? Se a gente quer ser arrebatado, a gente tem que ter Enoque como exemplo para as nossas vidas. Ele foi fiel, ele foi leal, ele foi obediente, ele teve uma vida santa durante toda a sua vida. Amém? Por isso ele foi arrebatado, porque ele vigiou, porque ele não sabia quanto tempo o filho dele ia morrer, ia viver, e quando o filho dele ia morrer. E é essa mentalidade que a gente tem que ter, essa consciência. Nós não sabemos se Jesus voltará nessa noite, se será daqui uma semana, daqui um mês. Jesus não nos fala isso na palavra, ele só fala lá em 1 Tessalonicenses 5, 2, que a vinda do Senhor é certa e repentina. E no versículo 6, assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ele virá como ladrão de noite. Amém? E o Espírito Santo nos fala, acordem, acordem. Acordem do sono espiritual. Existem 1000 promessas que o Senhor fez, que Ele quer cumprir, mas pode ser que Ele cumpra tudo em um dia e no dia seguinte Ele volte. Amém? Deus vai fazer, Deus tem muito para fazer, a gente tem promessas sobre a nossa nação, e nós somos o celeiro para as nações, daqui sairá cura, daqui sairá salvação, mas a gente tem que estar preparado, amém? A gente tem que estar preparado para esse dia.
Nós não sabemos quanto tempo mais nós temos para pregar o evangelho para a nossa família, para os nossos irmãos, para os nossos parentes. Então se santifiquem, vigiem, sejam sóbrios. Amém? Porque ele diz lá em João 5:24, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Amém? Se você quer ser absolvido e livre desses julgamentos e juízos, creia em tudo aquilo que você ouviu nessa noite. Jesus, ele morreu por nós na cruz. Ele entregou a sua vida para que ele entregou a sua vida, ele morreu para nos dar a vida e a vida eterna. Amém? Ele fala: quem crê nas minhas palavras e naquele que me enviou, esse sim terá a vida eterna. Todo aquele que o recebe, que crê que ele é o Filho de Deus, e o recebe, e o confessa com a sua boca, com seus lábios, crendo no seu coração, ele é salvo. Diz a palavra em Romanos 10:9. Não entre em juízo, será salvo. Amém? Em nome de Jesus. Mesmo aqueles que acabaram de conhecer o Senhor, que estão em processo de crescimento, tem que crer. Ah, mas eu não tenho maturidade de crer. É só crer, só se santificar, porque assim você vai estar garantindo a sua salvação. Amém? Não importa se você não conhece toda a Bíblia, não importa se você ainda não foi chamado para servir na casa do Senhor, se você não recebeu menção, não importa. O Senhor está falando aqui: creia, somente creia nas minhas palavras e creia naquele que me enviou, que eu sou o Filho de Deus. Amém? E se santifique e você será salvo. Amém? O que a gente está vivendo hoje aqui é o ensaio do que nessa quarentena, né? É o ensaio do que o anticristo fará na terra. Não queira pagar para ver, porque vai ser muito duro quem ficar. Você que sabe que nesse momento você está precisando de um advogado. Saiba que Jesus é o nosso advogado. Amém? Ele pagou o preço dos nossos pecados. E só ele pode nos inocentar por causa disso. Ele falou: eu vou morrer por eles. Eu vou pagar esse preço do pecado por eles. Jesus já pagou o preço. Basta você crer, somente confessá-lo. Amém? Decida agora onde você quer passar a sua eternidade. Em nome de Jesus. Para nós que cremos, a morte não é um ponto final. Não tenha medo, porque para nós que cremos, a gente vai passar da morte, é uma passagem a morte. Amém? A gente vai passar da morte para a vida. O nosso corpo que morrer, ele vai ser ressuscitado, a gente vai ser glorificado e a gente vai viver eternamente na casa do Senhor. É muito simples a mensagem. É crer e confessar Jesus como Senhor e viver a sua vida para Ele. Amém? Em nome de Jesus. Eu queria que todos fechassem os seus olhos agora. Eu queria primeiro fazer uma oração por aqueles que estão aqui pela primeira vez, que estão ouvindo essa palavra pela primeira vez, e que você deseja, você entendeu que a salvação ela vem através da fé e através da confissão. Eu queria fazer uma oração e todos podem repetir, mesmo aqueles que já fizeram um dia, possam repetir. E depois eu quero que o Toninho ore por nós da célula, por aqueles que já servem ao Senhor, porque é tempo de confissão de pecados, de perdão de pecados. Aqueles que colocaram a mão no arado, eles não podem voltar atrás. Muitos colocam a mão no arado e estão em pecado e por isso estão produzindo fogo estranho. Nós precisamos nos arrepender e pedir perdão ao Senhor. Amém? Para nos acertarmos. Para nós, além, né, para nós que já servimos, eu digo, os colunas, os líderes aqui, aqueles que já estão em ministérios, além da gente ter que viver uma vida em santidade, é o que o Senhor espera de nós, a obediência, né, ao nosso chamado, cuidar das ovelhas. O Senhor, ele fala para Pedro: Pedro, você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Ele falou 3 vezes: Pedro, você me ama? 3 vezes. E Pedro falou: claro, Senhor. Pedro ficou até constrangido. Então, apacenta as minhas ovelhas. Amém? Então, saiba que a gente vai ser
julgado por aquilo que a gente recebeu, cobrado por aquilo que a gente recebeu. A palavra diz que aqui muito é dado, muito será cobrado. Amém? É com a gente esse último momento. Colunas, líderes, aqueles que já receberam unção, que já colocaram a mão no arado. O Senhor vai nos julgar com respeito a quantos bodes nós transformamos em ovelhas. Amém? Quantos bodes vieram para o nosso aprisco e nós conseguimos transformá-los em ovelhas. Em nome de Jesus. Mas o Senhor, o Espírito Santo está aqui conosco, nos capacitando para isso, para essa obra. A obra não é nossa, essa célula não é nossa, as ovelhas não nos pertencem, as ovelhas pertencem ao grande pastor, que é Jesus Cristo. Amém? Ele fala que ele traz, ele resgata para a gente cuidar. Amém? Para a gente tratar. Em nome de Jesus. Então, eu queria orar em nome de Jesus por aqueles que ouviram pela primeira vez, que creram. Eu não consigo ver todo mundo aqui, mas depois, se alguém que fez essa oração pela primeira vez quiser me chamar no privado, chamar o Toninho, a gente vai ficar muito feliz. Então, eu quero que vocês repitam assim: Senhor, eu ouvi a tua palavra e ela constrangeu meu coração. E algo aconteceu dentro de mim e eu pude crer com o meu coração. E nessa noite eu desejo te confessar, Senhor, como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu te reconheço, Jesus, nessa noite como Filho de Deus. E eu quero que isso, Senhor, me seja imputado como justiça. Eu quero te conhecer, Senhor. Eu quero viver a tua palavra e conhecer o Senhor Jesus, que é Pai, que é advogado, que é o nosso defensor e o nosso protetor, que é o nosso amor, que nos cura, que é a cura das nossas vidas. Senhor, vem e se revela a mim. E faz morada no meu coração. Eu entrego a minha vida. Eu entrego tudo que eu sou e o que eu tenho a ti. E te peço que o Senhor tenha, a partir de hoje, o controle de todas as coisas. Em nome de Jesus Cristo, eu te peço, escreve o meu nome no livro da vida, porque eu quero estar contigo na eternidade. Eu não quero passar pelo julgamento, pelo juízo, mas eu quero ser encontrada por ti e ser arrebatado com a tua igreja aos céus. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Pai, que o Senhor possa entrar e ter acesso a cada coração, Senhor, que ouviu essa palavra. Que o teu Espírito Santo continue falando até a tua volta conosco, Senhor. Pai, que o teu Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça e do juízo, esteja conosco em todo o tempo, nos constrangendo quanto ao nosso pecado. Nossa natureza, ela é terrível, ela é imunda, ela é pecaminosa. Nós acordamos e dormimos pecando. Senhor, tem misericórdia de nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Tem misericórdia de nós, que teu Espírito Santo nos capacite e nos ajude até nos encontrarmos contigo, Pai. Nós ansiamos pela tua volta. Senhor, reacende a chama nos corações daqueles que estão esfrios, que estão abatidos, Senhor, que estão fracos, que estão fragilizados. Reacende essa chama, que ela volte a queimar dentro de cada um de nós, Senhor, que saia fogo dos nossos olhos e nas nossas bocas, Pai, em nome de Jesus, que todos aqueles que nós tenhamos contato, que seja por telefone, por Skype, nesses dias ou pessoalmente, possam ser impactados pela tua presença em nós, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Em nome de Jesus, te clamamos pela tua misericórdia, Pai. E te pedimos perdão pelos nossos pecados, Senhor. Em nome de Jesus. More, ora por nós agora. Amém. Amém. Amém, irmãos. Eu acho que essa palavra é muito forte, muito séria,
mas ao mesmo tempo é uma honra para nós e um privilégio nós recebermos e entendermos essa porção. Enquanto a parte ministrava, eu ficava pensando quantos se negaram a ter esse conhecimento, quantos se negaram a se aprofundar, quantos fugiram, quantos se desviaram, quantos se esfriaram, quantos escolheram as coisas do mundo, quantos escolheram a sua carreira solo, quantos desejaram dar as costas ao Senhor, a ouvir o seu pastor. E o Senhor me ministrava e meu coração, meu espírito, ele estremecia nesse momento, durante essa pregação. Irmãos, o que eu tenho para falar para vocês nessa noite é que vocês precisam reproduzir a presença do Espírito Santo de Deus nas suas casas. Eu tenho falado muito sobre isso, sobre o altar de adoração. Nós estamos num momento de quarentena e isolamento, onde o que o mundo mais quer é trazer uma distração para todos nós, trazendo algo que possa substituir a presença do Senhor. Não, irmãos, nós podemos ficar mais 6 meses nessa quarentena, isolados, mas se nós tivermos a presença do Espírito Santo de Deus, está tudo certo. Essa é a verdade, porque Ele nos alimenta, Ele nos sustenta. Então o que eu falo para vocês, não perca a presença do Espírito Santo de Deus. Promova um momento de adoração com as suas famílias, com seus cônjuges, com seus filhos. Nós tivemos um momento muito difícil aqui em casa na semana passada. E olha, parecia que o céu tinha enegrecido sobre nós. E nesse momento a gente falou, para tudo. Os nossos filhos pegaram os instrumentos, nós começamos a fazer uma adoração aqui ao Senhor. E o céu ele se rasgou de uma maneira. Eu estava naquele momento com uma dor no meu braço que eu não conseguia nem fazer um movimento com o meu braço esquerdo. Eu fiquei até preocupado. Eu falei, será que eu estou infartando? De tão mal que eu estava. E naquele momento do louvor, da adoração, eu com esse mesmo braço esquerdo, eu comecei a fazer um movimento de assim, como se eu estivesse subindo com um incenso, subindo com a adoração, empurrando para cima, e os movimentos aumentavam, e eu comecei a girar meu braço. E foi um momento assim que nós 4 aqui fomos arrebatados. Foi o momento que o Senhor mais nos alimentou naquele dia. E quando tudo aquele mover acabou, nós éramos outras pessoas. Então, se você não está sensível ao Espírito Santo, se você não está se importando com isso, eu como líder desta célula, como pastor dessa célula, eu entrego essa palavra para você. É tempo de abrir os seus olhos. É tempo de intimidade, de arrependimento com o Senhor e de promover a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida, na sua casa e na sua família. A palavra do Senhor diz que quando nós somos salvos, a nossa casa e a nossa família também é salva. Isso para nós vem como um bálsamo, porque é tão bom saber que por causa da minha salvação, de repente os meus pais são salvos, os meus filhos, a minha esposa, os meus irmãos, mas eu preciso reproduzir a presença do Espírito Santo de Deus na minha casa, para que todos conheçam, experimentem essa verdade e a presença do Senhor, senão eles não vão desejar subir conosco. Amém? Eu vou orar por vocês agora. Então, eu quero pedir para que vocês deem as mãos. Eu não sei como que vocês estão aí, quem está sozinho, obviamente, não tem como, mas se você está com a sua esposa, com o teu pai, com o teu filho, com o teu marido, vamos dar as mãos agora. Pegue a tua família, se una nesse momento. Se unam. Vocês que estão sozinhos ou vocês que estão em família, se você sentir vontade, você pode ficar ajoelhado nesse momento diante do Senhor. É um momento que nós vamos nos arrepender diante do Senhor. É um momento que nós vamos nos humilhar, nos prostrar. Peça agora e comece a chamar a presença do Senhor em nome de Jesus. Irmãos, eu posso orar por vocês e eu oro todos os dias da minha vida. Mas a salvação ela é individual, o arrependimento é individual. Eu tenho como pedir perdão dos seus pecados para o Senhor, a palavra nos diz isso. E eu clamo ao Senhor que Ele leve para onde Ele determinar ou jogue vazio para o abismo, mas o arrependimento ele tem que vir do seu coração, não do meu. Em nome de Jesus, então, tem esse momento com a tua família. Segura forte a mão da tua esposa, chama os teus filhos, envolve eles nesse amor e na graça do Senhor. Nós temos a responsabilidade de ensinar os nossos filhos,
Eu tenho a responsabilidade de cobrir e ensinar a vida de vocês. Vocês têm a responsabilidade de fazer isso com os seus filhos, em nome de Jesus. De abençoar a tua esposa, de abençoar os seus pais, o seu marido, em nome de Jesus. Amém? Senhor, eu quero, Pai, abençoar nesse momento, Senhor, todos os lares que estão conectados conosco, Senhor. Ah, Pai, como essa palavra nos corta, Senhor, como essa palavra nos constrange, Senhor. Ah, Senhor, o meu espírito estremece agora nesse momento, Pai. E eu sinto a Tua presença, Senhor, e eu me humilho diante de Ti, eu peço perdão, Senhor, pelos meus pecados, dos meus irmãos, pelos pecados geracionais dos nossos antepassados e aqueles que estão presos ainda hoje, Senhor, aqueles que estão com a sua salvação em risco. Eu Te peço, vem, Senhor, e tem misericórdia de nós, Pai. Por isso passei em nosso meio, Senhor, passei em nosso meio, que nosso nome não seja apagado do livro da vida em nome de Jesus. Aqueles que estão frios hoje, aqueles que estão afastados de Ti, Senhor, dos Teus caminhos, eu os abençoo em nome do Senhor Jesus. E o Senhor me mostrava também pessoas que seguravam cajados nas suas mãos, aqueles que seguravam o arado nas suas mãos e hoje não seguram mais, abriram mão da sua chamada. Nessa noite eu te digo, o óleo que foi derramado sobre a tua testa, sobre a sua cabeça, ele não gera salvação se não houver arrependimento em nome de Jesus. Como o apóstolo Rina pregou no domingo passado, que Deus falou para ele que pastores, presbíteros, diáconos, líderes de célula, se o Senhor voltasse naquela hora, eles ficariam. Senhor, nós não queremos ficar, nós queremos estar contigo na eternidade, ó Pai. Por isso eu abençoo essas ovelhas, Senhor, aqueles que hoje são bodes, Pai. Eu os abençoo para que o coração, Senhor, endurecido se torne um coração de carne, Senhor, em nome de Jesus, e eles possam sim entrar, Senhor, e serem como ovelhas, que eles possam estar em meio ao nosso rebanho, que eles possam sim se alimentar da mesma vasilha, em nome de Jesus. Senhor, transforma, Pai, transforma a vida de cada um, a casa de cada um, Senhor, que de cada lar agora possa estar subindo um incenso agradável diante de Ti, Senhor, em nome de Jesus. E aquilo que está impedindo, eu quebro, eu repreendo, e eu denuncio em nome do Senhor Jesus, para que a sua oração nessa hora, para que a sua família nessa hora, seja encontrada aos olhos do Senhor em nome de Jesus. Olha para nós, Senhor, olha para nós neste momento. Eu abençoo esta célula, eu abençoo todas essas vidas que neste momento estão prostrados, que estão orando, que estão de mãos dadas, ajoelhados, te buscando. Senhor, vem com o teu poder agora, e eu profetizo e derramo sobre ti a bênção do Senhor, a glória do Senhor, a presença do Espírito Santo de Deus, e que você seja curado e transformado e liberto nesta noite, em nome do Senhor Jesus. E todo pecado que foi confessado, ele é perdoado nesta noite. E aqueles que verdadeiramente sentiram no seu coração que precisam do toque do Senhor, ele está te tocando e te visitando nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Aqueles que sabiam, que sabem, que são como bodes hoje, em meio ao rebanho, o Senhor te toca também e te faz como uma ovelha, e eu te abraço espiritualmente nesta noite, eu te abençoo espiritualmente nessa noite, para que você faça parte deste rebanho sim, e o Senhor vai te enxergar como ovelha a partir de hoje, em nome do Senhor Jesus. E muito em breve nós estaremos na Nova Jerusalém, nas ruas de ouro, passeando com o Senhor Jesus, e estaremos glorificando e celebrando tudo aquilo que o Senhor fez sobre as nossas vidas. Receba a bênção do Senhor no teu lar, na tua casa, no teu casamento, nos teus filhos e na tua família, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Aleluia.